Graça e paz, glória a Deus pela sua vida abençoada. Eu recebo por fé que você está gozando de boa saúde, na sua mente principalmente, nesse corpo físico, para a glória de Deus. E recebo que todas as coisas têm colaborado para o seu bem. E a graça de Deus em Cristo, a minha oração é que ela te seja revelada. Que os olhos do seu entendimento eles sejam abertos para a glória de Deus. Olha só o que está escrito em Efésios 6, no versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestade, contra príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse lugar celestial é um lugar onde estão os filhos de Deus, né? Onde você vai para adorar, para louvar e ouvir essa palavra de Deus. Nós não lutamos contra quem prega assim ou assado, contra pessoas, contra os nossos irmãos, ou falamos mal dos nossos irmãos. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós ministramos a graça de Deus em Cristo conforme está escrito. E essa graça de Deus em Cristo, que nós recebemos a graça e o apostolado, como está lá em Romanos 1,5. E aqui em Brasília ela é ministrada ali, no Recanto das Emas, na quadra 301, conjunto 5, casa 10, onde nós nos reunimos todos os domingos a partir das 9 da manhã. Ali nós ministramos a graça e o apostolado, adoramos, louvamos, temos ali aquela koinonia, né, aquela comunhão com os irmãos ali para a glória de Deus. E o nosso ministério, a matriz fica lá em São Paulo, em Santo André, né? Na Rua Oratório 5008, Jardim Ana Maria. E o nosso ministério é o Ministério Graça e Apostolado, o qual nós temos como nosso apóstolo o Marcos Gomes, que ali ministra ali, juntamente com a sua esposa, a pastora Sueli. Nós temos lá a pastora Luzia, temos lá a pastora Helena, e cremos também pela fé, segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus, teremos ali mais uma pastora, né, que está caminhando aí para a glória de Deus, que é a nossa irmã Macedo. Ela também tem um site lá no YouTube que você pode visitar, Graça sobre Graça Macedo. Você pode visitar lá e ver que a graça de Deus em Cristo, ela é uma só, ela tem uma palavra e ela é igual para todos. Né? E lá em São José dos Campos, nós temos lá pastor Fábio, pastor Stefani também, para a glória de Deus. Lá em Manaus, nós temos Manaus 1 com o pastor José Nilton, Manaus 2 com a nossa amada evangelista Ana, para a glória de Deus. Lá no Rio Grande do Sul, em Capivari do Sul, Caçapava do Sul, Bagé, nós temos lá o nosso abençoado pastor Heitor, também para a glória de Deus. No Rio de Janeiro, né? João Pessoa, Estados Unidos, Austrália, Portugal, para a glória de Deus. Então nós estamos espalhados por toda a terra, segundo a vontade de Deus, naqueles que o Espírito Santo de Deus revela a graça. A graça não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu imagino, e nem você. A graça, ela é uma revelação dada pelo Espírito Santo de Deus. E a graça foi dada a Paulo, ali quando você sabe, ali em Atos 9, né, quando ele estava vindo ali daquele caminho de Damasco, cai por terra e aparece o Senhor Jesus para ele e fala, Saulo, Saulo, ele já cai perguntando, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegue. E aí ele fala, vai para tal lugar, fica lá e aguarda, aparece, vai no profeta, fala, vai lá naquele lugar, ministra lá sobre Paulo, ele está aguardando lá uma pessoa, o profeta não queria ir. Aí Jesus fala para ele assim, olha, vá,
porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu evangelho. Aí já é o Jesus Cristo ressuscitado, não é o Jesus de Nazaré que andou na sua carne naquela época, com Mateus, Marcos, ali, João, né? Então, não é esse Jesus, o Jesus Cristo ressuscitado apareceu a Paulo ali, e ele falou isso, que Paulo seria aquela pessoa que levaria esse evangelho dele aos gentios, conforme está escrito. Mas tem uma passagem interessante que Jesus falou que lá quando ele andou no templo lá da sua carne, que ele liberou os seus discípulos, falando assim, olha, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem na cidade dos samaritanos. Então, Jesus, está em Mateus 10, versículo 5, quando ele falou isso para eles não irem, porque os gentios teriam uma outra situação no futuro, né? Que seria Paulo, e ele, quando ele, ali naquela cruz do Calvário, ali em João 19:30, quando ele fala assim, olha, está consumado, né? E dali para frente, tudo o que precisava ser feito foi feito, e depois que ele ressuscitou no terceiro dia, tudo ali você já sabe como é que foi a história. Ele apareceu para Paulo e falou que ele seria a pessoa que levaria o evangelho dele, do Cristo ressuscitado, para os gentios, que somos nós hoje, para a glória de Deus. Então, essa graça e esse apostolado, visite os nossos canais, conheça mais dessa graça. Nós temos uma rádio MGA Online. Você pode baixar o aplicativo, ouvir ela 24 horas por dia. Louvor, adoração, ministração, testemunho. Tudo isso nós temos lá para a glória de Deus. Ou visite o nosso site, né? www.graçaapostolado.com. Você vai encontrar lá diversas ministrações. É o maior site em graça que tem hoje na face da terra, digamos assim, porque lá você encontra todos os assuntos referentes a essa graça de Deus em Cristo. E vem estar conosco ali no Recanto da Zema, na quadra 301, conjunto 5, casa 10, onde nós ministramos ali essa graça e esse apostolado para a glória de Deus. Venha, conheça mais, porque nós temos um apóstolo chamado Marcos Gomes, deste ministério, né? Tem muitos apostolados aí, mas o nosso é o Marcos Gomes, Ministério Graça e Apostolado, que imita a Paulo, que consequentemente deixou escrito, né? Imitem a mim, porque eu imito a Cristo. Então, se você, como nós, do nosso ministério, imitamos a Paulo, você também será bem-vindo. E você verá que nosso jugo foi tirado por Cristo. Nós não temos julgos de homens. Cristo falou lá em Mateus 11, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, né? E a graça, ela te liberta, ela te deixa livre de todo esse peso do sistema religioso. Repito, não lutamos contra carne nem sangue, nós não lutamos contra irmãos, não apontamos irmãos, não acusamos irmãos, não fazemos acepção de pessoas, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós não fazemos acepção de pessoas, porque nós podemos todas as coisas nele. A honra é dele. A glória é dele. Tudo é para ele. Na graça, tudo é em Cristo e nada no homem, para a glória de Deus. Então vem estar conosco ali no Recanto das Emas, na quadra 301, conjunto 5 e casa 10, e conhecer mais dessa graça maravilhosa, que é uma só palavra para todos. E a graça, ela foi revelada a Paulo, não foi a João, não foi Tiago, não foi a Pedro. Eles foram para um povo, que é os judeus, e Paulo foi para os gentios, que somos nós. Venha conhecer mais,
Te desejo o melhor hoje para a glória de Deus. Graça e paz.